O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Apaixonado por música, ele transita entre os gêneros erudito e o popular. Tem no violão a sua religião. E é por isso que nós, do Caldo de Cultura, nesta semana, vamos homenagear um dos maiores violonistas do Brasil. Valtel Branco é o nome dele. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Marisol Monteza. Eu digo, toda música é bonita, não existe música feia. E a música feia, ela está pondo para frente algum lado feio da vida. É isso que acontece. Então, não é bem assim, não é dizer que a música é bonita porque é indiana, é bonita porque é brasileira, nada disso. A música brasileira é bonita e é feia. Eu gosto de toda a música que é bonita. Então, você pode misturar tudo, né? Foi no dia 22 de novembro, data em que comemoramos o Dia da Música, que nasceu Valtel Branco, na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense. Arranjador, compositor, violonista. Filho de maestro desde pequeno, já mostrou seu interesse pela música. Ainda menino, quis aprender a tocar um instrumento, o violão. Eu, desde criança, tocava, fazia violãozinho na lata de banha. Tinha uma lata de banha que era, a gente punha a corda ali e tocava. Meu pai era maestro. Daí eu quis tocar violão. Daí ele disse, não, estuda música. Violão não. Porque ele não queria que eu tocasse violão. Eu gostava de violão, desde criança. Mas ele achava, né, que meu pai era militar. Ele achava que muito certo, que o violão não era para cara que vai para bar, para tocar no bar. Ele imaginava isso, que eu ia para esse lado. Daí ele me obrigou, foi bom até ele pensar assim, porque ele me obrigou a estudar. Daí tinha um tenente que tocava violão clássico, foi o meu primeiro professor de violão. Daí ele disse, pô, ele tem jeito para tocar. Daí, dali para frente, eu fui só de violão. Fui estudando os instrumentos, porque eu estudava em Campo Grande, Mato Grosso, né? Na escola Perpétuo Socorro. Valtel Branco entrou em contato com muitos músicos, do paranaense Bento Mussurunga até mesmo a Stravinsky. Quando perguntado se ele teve algum mestre na vida, reservado na modéstia que lhe cabe, Valtel prefere dizer que seu grande professor foi o livro. Eu não nasci para ter professor. Daí, nessas viagens e tudo, eu fui morar em Nova York, em 33, mais ou menos 34, e conheci o Stravinsky, que eu conhecia de nome de, pô, o cara é bom, de modo que eu vi as músicas dele, achava esquisito. Daí eu fui dar aula na Universidade de Illinois e ele estava dando aula lá. Quando eu cheguei lá, eu conheci ele, daí começamos a conversar. Ele disse, estudou com quem? Eu digo, com ninguém. Eu só leio, estudar com ninguém. Leio com todo mundo, com você, pego todas as partituras, analiso, pego a partitura de outro, analiso. O meu negócio era analisar a partitura dos caras, deles todos, né? Não era teólogo. Ele disse, esse aí é o certo, porque senão você pega um professor tapado e você vai continuar o resto da vida tapado. No Brasil, Valtel Branco morou por muitos anos no Rio de Janeiro. Lá fez trilhas sonoras para filmes e novelas. Como arranjador, foi parceiro de grandes músicos da nossa música popular brasileira. Ele fez parte de arranjos de discos de músicos consagrados, como Tim Maia, como Alceu Valença, Calbi Peixoto, Dorival Caymmi. Ele trabalhou com Carlinhos Vergueiro, trabalhou com os Racionais. Ele foi um dos primeiros arranjadores dentro da onda soul, com trabalho com Cassiano, com Tony Tornado. E ao mesmo tempo que ele fazia esse trabalho dessa área soul, ele também trabalhava com a bossa nova, que aí era o caso do João Gilberto. Também ele fez trabalho com a Rosa Passos.
Com o Cazuza, ele trabalhou exatamente a música com uma estética de bossa nova, que faz parte do meu show. E ele trabalhou também com novelas, tá? Então ele tem, e trabalhou com brega também, sabe? O que seria a música mais popular, não vou dizer brega, mas ele trabalhou com o Odair José, com o Evaldo Braga, com o Ivanildo Sax do Ouro, aí trabalhou com a GP. Ele tem uma gama muito grande de arranjo que faz parte de uma época também no Brasil, a figura de arranjadores que não são de um tipo de música, mas que conseguem enxergar em cada artista uma qualidade e uma diversidade e uma característica e fazem uma música, um arranjo específico para cada artista, sabe? 2 clássicos da música popular brasileira são lembrados pelo arranjo de Valtel: Retirantes de Dorival Caymmi e Bastidores de Chico Buarque, que ficou eternizada na voz de Calbi Peixoto. Do Chico é o Bastidores, que o arranjo do Valtel é o arranjo que fez essa música ficar famosa, que foi na versão do Calbi Peixoto. E o Valtel, ele coloca o Calbi Peixoto para fazer uma música absolutamente emotiva. E essa música, até hoje, é uma marca na carreira do Calbi. Daí não se trata apenas de um bom arranjo, se trata de um grande sucesso que virou uma marca que hoje todos os concertos do Calbi, sabe, tem Bastidores do Chico e com um arranjo, com a base do arranjo ainda que o Valtel fez, que é um arranjo que colocava a voz do Calbi, a emoção da voz do Calbi no primeiro plano, certo, da música. A música é uma emoção meio rasgada que o Calbi consegue colocar. Me tranquei no camarim, tomei um calmante. Os Bastidores, já os Retirantes do Dorival Caymmi, o Valtel fez para a trilha sonora do Escrava Isaura, que o Valtel dirigiu. A música teve 2 arranjos, teve um arranjo só instrumental, que era a abertura da novela, certo? Que vinha com o coral, e o Valtel colocou uma célula na música, que é o lerê lerê, que todo mundo até hoje usa, o lerê lerê, lerê lerê lerê. E essa música vinha no arranjo, que é a abertura da novela, e foi incorporada na música do Calbi, do Dorival Caymmi, que é o Retirantes, que originalmente não tinha esse lerê lerê. E é curioso que, por exemplo, hoje você vê o lerê lerê, todo mundo identifica com a Escrava Isaura, até às vezes tem umas piadas com que as pessoas estão vivendo o dia de escrava, quando vão fazer faxina, ou coisa parecida, e ficam cantando o lerê lerê. Como no show, por exemplo, do Danilo Caymmi, quando ele toca essa música, é um ponto que ele chama a plateia para cantar junto. Porque a música, o arranjo que foi feito do Valtel, se incorporou de um jeito à música que se tornou, inclusive, a marca principal da música. A música hoje é conhecida por conta do lerê lerê. Se concebesse só ela originalmente, ninguém daria tanta importância quanto esse lerê lerê que o Valtel colocou como arranjador. No próximo bloco, as composições e o violão plural de Valtel Branco. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Para o produtor Álvaro Colasso, o violão de Valtel Branco dialoga com os conceitos do maestro Johann Sebastian Bach e com o choro brasileiro, fazendo com maestria o encontro entre o erudito e o popular. Essa obra do Valtel para violão, de músicas que vêm dos anos 60 até músicas compostas nos anos 2000, ele tem uma característica que faz dele um artista, um compositor único, que ele funde de uma forma muito bem sucedida toda a música barroca, que seria música de Bach, com influência de Bach, à música do choro. Tá? Ele consegue no violão ter toda uma estética barroca fazendo choro, fazendo música brasileira. Então é essa fusão entre o clássico e o popular que está muito presente no Valtel. Ele já é um crossover por natureza, assim, que fica entre os 2 mundos o tempo todo. Ele escreveu um choro, que nem Bach, para mim escrever igual a qualquer um, eu estudei eles todos, daí eu escrevi um choro como se fosse Bach escrevendo choro. Então.
bar, mas é um choro. Daí ficou fácil para eles aprenderem. Ele me disse que quando começou a dar aula no Rio, havia uma carência de material. Alguns alunos queriam aula de violão clássico. E ele, como ele tinha estudado, ele ia dar essas aulas, mas existia uma carência muito grande de material, de partituras, né? O que hoje em dia é facílimo. Naquele tempo hoje em dia você baixa da internet, não sei o quê, você tinha que importar o material. Então ele falou que começou a compor algumas obras para violão solo em estilo da Renascença, do Barroco, em estilo clássico, vamos dizer assim. Então foi assim que começou e mais tarde ele compôs choros também. Então é uma obra que tem alguma coisa de erudito, mas a maior parte é música popular. Só que é música popular não instrumental, né, para violão. Mas e o senhor, seu Valtel, se considera erudito, popular ou não? Tudo, eu me considero músico. Eu sou músico, que nem o Stravinsky, que nem o Debussy, que nem o Bach. A música, para mim, só tem duas coisas. Ela é boa ou ela é ruim. Não existe preconceito de ritmo, de nada disso. Todo ritmo é dançante, tem que ser dançante. E para o Valtel, o que seria então a música ruim? Para mim é música ruim quando ela diz que é rock e não é rock. Daí é ruim. Quando ela diz que é erudita e não é erudita, porque tem muita cara fazendo música erudita e faz rock. Quando diz que é ritmo e não é ritmo? Daí é ruim para mim. Pô, o El não é. Ou então faça uma coisa aí que tenha uma história, uma ópera. Agora aqui tem isso, tem um balé para dançar, tem outra. Aí sim, né? A obra para violão de Valtel Branco foi gravada pela primeira vez pelo violonista Mário da Silva, em Curitiba. E em 2006 foi a vez do violonista Cláudio Menandro lançar um CD em tributo ao maestro. Uma vez teve um ciclo de violão em Niterói, eu lembro bem disso. Eu fui participar, tinha o Sérgio Assad, que é uma figura do violão clássico, assim, super conhecido. E tinha lá o tal de Valtel Branco. Achei até engraçado, porque ele chegou lá correndo e mal fez uma palestra, já saiu porque tinha que voltar. Já era assim, né, de todo desse jeitão dele. Desculpa, estou atrasado, não sei, mas fiquei conhecendo pessoalmente, assim. Mas muito rapidamente. E conheci um LP, um disco também antigo, né, um bolachão, do Valtel tocando alguma coisa. Então eu conhecia o nome. Mas aqui em 2000, quando eu vim morar, é que eu fiquei realmente conhecendo o Valtel. E a gente foi fazer um trabalho com o coro da Universidade Federal. E eu fui até substituir uma pessoa. E cheguei lá, tinha um Valtel, eram 2 violões. Eu e essa outra pessoa, que era o Valtel. Aí um dia a gente estava ensaiando e no intervalo do ensaio ele começou a tocar algumas coisas. Eu falei, nossa, que choro bonito. De quem que é? Ele falou assim, é meu. Eu falei, você é compositor? Ele olhou para mim com a cara assim, como quem diz, pô, não me conhece, não sei o quê. Eu falei... Passei isso a vida inteira? Como é que não me conhece? Tá chegando de Marte? De onde você tá chegando? Aí ele falou, sim, eu componho. Aí eu falei, pô, mas que legal, eu quero essa música. Quero tocar, você consegue a partitura? Aí comecei a me interessar pelo trabalho dele e percebi que não existia ninguém tinha feito um CD ainda só com músicas do Valtel, né? Tem um violonista aqui em Curitiba muito bom, Mário da Silva, que faz violão clássico. O Mário tinha gravado 2 músicas dele, do Valtel. Mas um disco gravado exclusivamente com a obra de Valtel não existia. Fora o próprio Valtel, que aliás, fora não, porque o Valtel tinha, nos CDs dele, ele gravava alguma coisa dele mesmo e a maioria de outros autores. Nem ele mesmo tinha um CD dedicado à própria obra. O Valtel arranjador é um Valtel já conhecido das pessoas, por conta do trabalho dele na Som Livre, por conta dos discos que ele fez, dos discos que ele arranjou. O compositor ainda não é tão conhecido, sabe? Esse compositor precisa ser mais conhecido. E isso virá com o tempo, tá? Não é só um ou outro projeto nesse sentido. O Valtel, do violonista, ele tinha gravado discos de violão na década de 60, mas ele gravou poucas obras dele naquele período. Tá? Ele veio a se firmar, não em termos de obra, mas ele veio a compor boa parte da obra dele para violão quando ele voltou para Curitiba, quando ele passou a residir em Curitiba nos anos 90. Aí ele começou a escrever muito para violão, sabe? Porque ele fez uma amizade com muitos violonistas. No próximo bloco tem mais Valtel Branco e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta.
Valtel Branco tem uma obra vasta e muito importante para o violão, mas seu trabalho ainda nunca tinha sido documentado. As partituras só vieram em 2008, um projeto idealizado por Álvaro Colasso e organizado por Cláudio Menandro. O livro também traz um histórico da vida de Valtel. A obra foi distribuída para cerca de 800 violonistas do mundo inteiro. O Valtel precisava ter as partituras dele para violão publicadas. É o único jeito da obra ser tocada por vários intérpretes. Um livro de partituras acaba registrando a música de uma forma tão perene quanto as gravações. Sabe? Você tem que ter o material de partitura. Graças à partitura que a gente tem toda a obra de Beethoven, toda a obra de Bach, toda a obra de Mozart, por aí vai. Porque naquela época não tinham gravações. Então o que ficou dos clássicos são as partituras. E o que vai transformar a música de um compositor de música brasileira, seja que estilo for, um clássico, na verdade, são as partituras. Houve um trabalho muito importante do Cláudio Menandro com um disco tributo a Valtel. E naquele trabalho o Cláudio Menandro já tinha feito algumas partituras, colocado algumas partituras no papel e registrado, etc. e tal. Não registrado legalmente, mas ele tinha feito já para ele poder tocar a obra, as partituras, junto com o Zé Gomes, que é um editor aqui em Curitiba. E aí, tendo esse trabalho já existente, tendo o meu desejo de fazer as partituras, a gente fez um projeto junto à Fundação Cultural de Curitiba. O projeto foi aprovado e foi muito bem sucedido. E a gente colocou 50 partituras num livro do Valtel e tão importante quanto colocar em livro, editar essas partituras, foi a distribuição desse material, que a gente distribuiu para cerca de 600, 700 violonistas de ponta no Brasil. Gente que grava, gente que, enfim, que trabalha com violão, seja como educador, seja como intérprete. Eu tive que ir na casa do Valtel, porque como eu te falei agora há pouco, era tudo, o material era manuscrito. Então não dava para entender direito, com correções, apagado. Então essa parte foi dureza. Mas foi legal que me proporcionou a oportunidade de conviver mais com o Valtel e tudo. Ele é uma pessoa muito acessível, muito fácil. Mas foi bacana, mas foi muito trabalhoso, que eu ia na casa dele, aí ele tocava de um jeito diferente do que estava na partitura. Ele gostava de improvisar. Eu falei, não, Valtel, a gente tem que escolher uma forma, mas assim fica bacana também. Eu sei, mas... Então, colocamos essa ou a outra? Ah, então, peraí, deixa eu tocar essa. Então, teve um dia que ele me mostrou 3 versões da mesma música. 3. Eu falei, Valtel, tem que ser uma só. Mas alguma coisa ele esquecia, aí pegava a partitura e olhava. Então, cada vez que ele escrevia uma partitura, vamos dizer, ele compôs uma música há muito tempo e perdeu a partitura. Aí ele vai reescrever, ele já reescrevia um pouco diferente, acrescentava algumas coisas. Então, a gente teve que chegar a um ponto comum, denominador comum, para saber qual versão que ele queria. Do livro para o CD, violonistas do Brasil inteiro tiveram a honra de tocar a música de Valtel Branco. Foi uma felicidade esse disco. Esse disco tem 20 violonistas tocando Valtel, cada um no seu próprio estilo, sabe? Porque a música do Valtel também de violão vai do erudito, do clássico, ao flamenco, ao samba, ao choro. Então nessa mescla o disco tem violonistas do violão clássico, violonistas do violão popular e até um de flamenco, fazendo da sua maneira a música do Valtel, com a sua identidade própria, que ficou uma característica importante do disco também. É muito legal, porque o Valtel é dessa linhagem de violonistas compositores, né? De Villa-Lobos, que era compositor violonista, que tocava violão também, não apenas, mas também tocava João Pernambuco, Garoto, tanta gente, o próprio Paulo Berinatti, que são compositores que são violonistas. E o Valtel se inclui nessa turma aí. E é uma obra pouco conhecida. Essa parte da música instrumental dele, pouquíssima gente conhecia, porque pouquíssima gente tinha acesso a isso. As pessoas estão acostumadas a ver o Valtel tocar. O Valtel vai lá e toca algumas obras dele. Agora, a obra dele disponível para o mundo, porque o Álvaro Colasso mandou para vários lugares do mundo também, vários grandes violonistas do Brasil. Teve uma violonista grega muito boa, que gravou músicas dele, no CD dela que foi lançado na Europa. Eu sei porque ela mandou uma cópia para o Álvaro me mostrou. Então, a obra dele realmente agora tem como ser conhecida aos poucos através desse álbum.
Em 2012, durante as comemorações do centenário da UFPR, a universidade deu a Valtel Branco o título de doutor honoris causa, para homenagear uma vida inteira dedicada à música. Mas quando perguntam se ele sabe da importância que tem para a nossa música brasileira, Valtel parece surpreso, mas reconhece o título. O senhor tem noção da responsabilidade do quanto o senhor é para a música popular brasileira? Agora tenho, mas nunca tive. Nunca, para mim, a música era música. Para mim, todo mundo era assim, que nem eu. Depois estou vendo que, pô, mas só eu penso assim. Lá o nosso reitor, lá o AC, até disse, Valtel, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Diz ele, eu nunca vi uma pessoa receber honoris causa com unanimidade. Você não teve um contra. Eu digo, como assim? Ele disse, tudo que para toda uma parte que eu mandei, inclusive Brasília, e veio de Brasília, que eu não pedi, mas me mandaram, do Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo me mandou. Ele disse, eu nunca vi um troço dele. Eu digo, é só fazer a coisa certa, né? Eu acho que você tem que fazer a coisa certa. Não querer fazer o que eu acho que é certo, é uma coisa. Eu trabalhei com um cara que me deu essa instrução, que foi o Boni, né, que é meu amigo até hoje. Seu Bonifácio era assim, ele disse, Valtel, faz uma música para jogar, mas não vai fazer o que você gosta, não. Entenda primeiro o que é e faça a música para ele. Porque fazer o que você gosta é uma coisa, agora fazer o que é para aquilo é outra. Toca. Daí tem o choro bossa nova, né? Bom, e a nossa homenagem ao Valtel Branco termina aqui. Espero que você tenha gostado e tenha conhecido um pouco sobre a obra deste compositor, arranjador, violonista, doutor honoris causa da UFPR, Valtel Branco. Gente, eu fico por aqui, tenha uma ótima semana e você confere agora as críticas de cinema com Marden Machado. Até a próxima! Temos 3 estreias nos cinemas esse final de semana e são 3 filmes bem diferentes. Temos um filme que mistura um pouco de suspense com pequenas doses de horror, mas tentando se calcar mais no suspense, que é Uma Noite de Crime. No mundo dessa história, a história acontece um pouco no futuro, no ano de 2022. Nos Estados Unidos, a sociedade conseguiu chegar num grau de pobreza, de desemprego, de violência bem próximo de zero. Mas essa pequena diferença que ainda falta para atingir os 100%, ela termina sendo utilizada uma vez por ano, o que eles chamam na história de A Noite do Expurgo, daí vem o título original do filme, The Purge. Nessa noite, ou seja, não é nem a noite, não é nem um dia inteiro, é apenas uma virada de dia. Das 7 da noite às 7 da manhã, uma vez por ano, a população pode fazer a barbaridade que quiser, cometer o crime que quiser, sem punição alguma. E é justamente num período de 12 horas que a história acontece. Uma família está dentro de sua casa, protegida, de repente vê tudo mudar por conta de um grupo que quer invadir a casa e capturar, para matar, para fazer todo tipo de barbaridade contra uma pessoa que foi amparada por essa família. O filme não diz muito a que veio, não funciona tão bem e cai numa série de clichês, de situações que você já cansou de ver e ver melhor em outros filmes. Outra estreia desse final de semana é o drama inspirado num fato, Capitão Phillips. A história real aconteceu em 2009. O Capitão Phillips era o capitão de um navio que transportava contêineres com alimentos, com uma série de outras coisas, ali na região da Somália. E esse navio foi atacado por piratas. Então a história, esse filme, é inspirada no livro
do próprio Capitão Phillips, que relata toda a tensão que foi esse sequestro. E o filme é dirigido pelo Paul Greengrass, que é mais conhecido por ter dirigido os 2 filmes do meio da série do agente Jason Bourne. Ele dirigiu A Supremacia Bourne e O Ultimato Bourne, dirigiu também o excelente drama, também inspirado em fatos, Voo United de 93. Quem está acostumado com a filmografia do Paul Greengrass vai reconhecer o estilo dele, a forma como ele movimenta a câmera, como ele conduz a narrativa sempre muito tensa, quase documental. A câmera não para de se mexer um minuto. Este filme é estrelado pelo Tom Hanks, que faz o papel título do Capitão Phillips, e apesar de você já saber o desfecho da história, ela consegue criar tensão, criar o clima adequado para que você a acompanhe até o final. E fechando os lançamentos da semana, temos Thor, O Mundo Sombrio, que é o segundo filme do deus nórdico, deus do trovão, Thor, que já foi visto anteriormente no primeiro filme e depois junto com os demais Vingadores, ano passado, no filme dos Vingadores. Este novo filme, esse segundo filme do Thor, ele continua após os eventos que a gente viu ano passado no filme dos Vingadores. Essa nova aventura, ela é bem melhor estruturada do que o primeiro filme. Ela se passa muito mais em Asgard do que na Terra, apesar de ter sequências também na Terra e em outros mundos, e consegue equilibrar de uma maneira bem interessante os elementos que a gente está acostumado a ler nas historinhas da Marvel, e também tem um clima muito semelhante ao encontrado no filme dos Vingadores. Esse argumento vai por água abaixo. A Disney, nesse período agora que está à frente da Marvel, conseguiu imprimir um ritmo bem interessante às histórias que foram produzidas a partir desse período. Um bom exemplo é o que foi feito com os próprios Vingadores, o que foi visto no começo do ano com o Homem de Ferro e agora com esse novo filme do Thor. Então mostra que a Disney soube deixar a Marvel tocar as coisas sem muita interferência, e aqueles que estão acostumados a acompanhar as aventuras dos seus heróis nos gibis da Marvel não terão do que se arrepender vendo essas histórias transpostas agora para o cinema nesses filmes que estão sendo feitos. Como é comum em todo filme da Marvel, fique até o finalzinho, porque durante os créditos de encerramento, tem uma cena que prepara o terreno para a produção Marvel do ano que vem, Os Guardiões da Galáxia. Então são esses os 3 lançamentos nesse final de semana. Uma Noite de Crime, Capitão Phillips e Thor, O Mundo Sombrio. É isso. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor